Vamos lá, Caboclo. Pensar com a literatura? Será se o realismo mágico é apenas um discurso ou um estilo que faz com que acontecimentos naturais pareçam extraordinários ou o inverso, apenas para reencantar o mundo e tornar tudo extraordinário, como pressupõem alguns críticos e leitores? Ou ao invés disso, o realismo mágico fosse uma produção de um pensamento sensível sobre o mundo? Eu sou o Thiago Rony, professor e escritor amazônida, e este aqui é o quadro Pensar com a Literatura. Esse de hoje a gente vai pensar e propor uma releitura ou um novo olhar do que seria esse chamado realismo mágico para a literatura. O realismo mágico, quanto essa espécie de estilo, trouxe uma renovação impressionante para a literatura na década de 50, 60 e 70. Foi através de uma união ou uma conjunção simples entre o efeito de sentido daquilo que a gente tem como natural, cotidiano, ou que a gente pode chamar de real, junto com o efeito de sentido de algo extraordinário, algo irreal, que vai fazer com que essa mistura emaranhada dê status de realidade tanto para o sobrenatural ou status de sobrenatural para o que é real. Esse efeito de sentido, que é um efeito encantatório, nunca tinha sido experimentado antes. Antes existia o realismo, existia a narrativa fantástica que fazia essa união, mas uma união que pressupõe uma ruptura com o efeito do que seria estranho ou que seria sobrenatural, e também tinha o que a gente conhece como surrealismo, mas nenhum desses fazia a união como fez o realismo mágico. Com isso, a gente também vai ter, no decorrer dos anos, na história da recepção das obras do realismo mágico e na história de sua crítica, duas grandes tendências, que aqui eu vou nomeá-las e tentar explicá-las. As duas tendências vão girar ao redor da ideia de identidade, como se todas as obras do realismo mágico e desse encontro entre o mundo mágico e o mundo real, a partir da América Latina, fosse, na verdade, uma tentativa de uma busca da identidade latino-americana. Então, a primeira tendência crítica é a que eu chamo de triunfalista, ou a tendência crítica que vai se vangloriar, é a tendência crítica que surgiu ali no período em que as obras estavam sendo escritas e estavam no boom da narrativa latino-americana, e é uma tendência que, na verdade, vão ser feitas pelos próprios escritores, muitas das vezes, como, por exemplo, o Carlos Fuentes, ou ainda um grande crítico latino-americano como o Ángel Rama, que vai identificar nessa narrativa do realismo mágico o que ele vai denominar de transfiguração narrativa, né? E seria essa transfiguração narrativa entre o mundo real do Ocidente e o mundo mágico da periferia latino-americana, uma espécie de identidade nessa confluência entre esses dois mundos. Ao contrário dessa leitura, já uma leitura tardia, uma recepção crítica posterior à década de 2000, com grandes nomes como, por exemplo, Franco Moretti e Alberto Moreiras, vai identificar, na verdade, uma ideia de identidade negativa no realismo mágico, dizendo que, na verdade, ao invés de propor uma estética revolucionária, o que o realismo mágico fez foi uma espécie de reencantamento do mundo do capitalismo tardio, no sentido em que vai tentar capturar a realidade latino-americana a partir de uma ideia, de uma retórica da inocência, e tentar juntar com técnicas da modernização narrativa. E com isso justificar, inclusive, todos os males causados pelo desenvolvimento capitalista dentro das periferias do sistema mundo. Ao contrário dessas duas tendências críticas que vão olhar para a forma do realismo mágico a partir da ideia de identidade latino-americana, eu pressuponho e faço uma leitura com um novo olhar
e que na verdade o realismo mágico produziu um pensamento sensível da literatura. O que seria o pensamento do realismo mágico? Pensando nele como essa forma fantasmal em que o natural e o sobrenatural vão constituir fantasmas sociotemporais de ruínas do passado, do futuro no presente. Se a gente lembrar do vídeo de Eu, Senhor Presidente, do Miguel Ángel Asturas, primeiro vídeo da série, a gente vai ver lá que naquela experimentação o realismo dos fantasmas da periferia já está se formando ali através dos fantasmas sociotemporais da forma, investigando o poder moderno e no final do romance identificando que a ideia de democracia latino-americana seria uma super democracia em que haveria conjunção entre o poder autoritário do Eu Senhor Presidente e um regime incipiente democrático, e que essa conjunção seria pautado justamente na ideia de progresso. Ou seja, que o poder moderno chega na periferia do capitalismo altamente contraditório e autoritário, né? Permeando, portanto, um rito de um grande mito que é justamente o poder moderno. A segunda grande obra que vai dar consequência e consistência para essa forma que acabou de nascer ali em Eu, Senhor Presidente é Eu, Reino deste Mundo. Em Eu, Reino deste Mundo, qual é a investigação que os fantasmas temporais vão fazer no poder moderno? É justamente identificar que o poder moderno nasce na periferia do capitalismo latino-americano a partir da acumulação de poderes coloniais, desde a escravização até chegar na República do Mulato, no caso em particular do Haiti. E que, portanto, essa ideia também de progresso do poder moderno, na verdade, esconde as ruínas da continuidade colonial de vários poderes anteriores. Depois, outra grande obra que sim vai dar uma consistência e uma grande revelação do realismo espectral é justamente Pedro Páramo. Pedro Páramo vai dizer que o poder moderno se instala na América Latina a partir da destruição de um povoado, que no caso é Comala, e essa destruição é efetivada pelo latifundiário local, né? Um cacique local, a partir de uma estrutura patriarcal e financeira, que inclusive vai contraditoriamente negociar o poder com os revolucionários mexicanos. Por fim, na última obra que a gente analisou, que é justamente a grande obra e a mais famosa delas, que é a 100 Anos de Solidão, também compõe esse realismo dos fantasmas da periferia. Mas o que os fantasmas aparentes, né, os fantasmas temporais, sociais aparentes vão investigar do poder moderno ali é a própria performance do poder moderno, no sentido em que a gente identifica no romance a ocultação da tomada de terra de Macondo, que não é descrita ali em nenhum momento, e por fim, né, a conclusão do poder linear e colonial moderno, capturando, né, o poder circular não moderno das periferias do capitalismo, através da fundação de Macondo pela escrita com um estrangeiro que é o cigano Melquíades. Finalizando aqui, concluindo, o realismo dos fantasmas da periferia vai investigar o poder moderno pautado na ideia de que é um grande mito do capitalismo global e tardio, e que esse mito leva a sacrifícios humanos, leva a rituais de poder e leva a poderes autoritários, coloniais, patriarcais, instalado dentro das suas contradições no desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo na América Latina. Por fim, indicação do disco, da música ao fundo, ouçam The Matters, de Nova Orleans, descasso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Vai lá, caboclo.